Marcos capítulo 4. Jesus acalma uma tempestade. Jesus acalma uma tempestade. Jesus, ele estava aqui na terra como nós, carne e osso. Quem sabia disso? Jesus sentia dores, tinha fome, tinha sede. Ele tinha as mesmas necessidades fisiológicas e era sujeito às mesmas paixões. Mas ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Jesus que venceu foi o Jesus homem. Venceu pela fé. Até porque ele tinha que passar o que os homens passam. Sofrer o que os homens sofrem. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Ora, levantou-se grande temporal. O temporal, o vento, a tempestade, ela não é permanente. Ela acontece de vez em quando. Ela não é definitiva. Mas ela assusta às vezes. Ela causa medo. Dependendo da estrutura da casa, ela destrói, ela derruba a casa. É claro que essa casa somos nós. E eventualmente eu e você vamos nos deparar com temporais, com tempestades. Você já teve algumas na sua vida? Talvez nesse exato momento você esteja vivendo uma tempestade. É claro que eu não estou falando, de chuva, de trovoadas, de granizo, não. Eu estou falando de problemas. E quando a Bíblia mostra Jesus acalmando a tempestade, a Bíblia está sugerindo que eu e você também podemos acalmar a tempestade através da palavra, da oração. E o barco onde os discípulos estavam era açoitado pelo vento, pela tempestade. E começou a encher-se de água, estava afundando. O barco dos discípulos afundava. Só que Jesus estava naquele barco. Olha lá. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram. Eles disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Então Jesus disse aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A ignorância
ou seja, a falta do conhecimento, o despreparo, a falta da oração. Jesus repreende os discípulos: como sois assim tímidos? O que é uma pessoa tímida? É uma pessoa retraída em relação à oração, à fé. É uma pessoa que não conhece o poder que está na vida dela, a grandeza de Deus que está na vida dela. Ela não consegue absorver os ensinamentos. Por mais que ela seja ensinada, ela está sempre dependendo dos outros. Ela não sabe que existe uma força extraordinária na vida dela, que é o poder da oração. Então ela é açoitada dia e noite, porque ela olha para a tempestade e vê a tempestade muito maior do que ela, muito mais forte. No passado, os homens e mulheres de Deus se valeram desta força, dessa fé. A fé, a força da oração. E é sabido que ninguém está livre de ter maus tempos na sua vida. Ninguém está livre dos temporais, ou seja, das pandemias, das adversidades, das dificuldades. Não se iluda com ensinamentos que afirmam que o crente não tem problemas. Porque os discípulos eram crentes e o barco deles era o quê? Açoitado. Estava se enchendo de água. E como se não bastasse serem crentes, no barco deles quem é que estava? Jesus. Mas estava dormindo. Isso sugere que a companhia dos discípulos não mantinha acordado, despertado. Não. Talvez alguma coisa, algum comportamento dos discípulos que não agradava muito o Senhor. Ou os discípulos talvez tenham cansado o Senhor. O fato é que ele estava dormindo. Normalmente, quando as tempestades nos açoitam, quando os problemas começam a tomar conta da nossa vida e não conseguimos reagir, por alguma razão o Senhor está dormindo no nosso barco. É necessário despertá-lo. Ou seja, fazer algo que possa tocá-lo. Provocar a reação dele. Porque basta uma palavra dele. Basta um olhar dele, um pensamento. Basta uma ação dele para tudo se acalmar na nossa vida. Não importa o tamanho do rebuliço. Não importa o tamanho da onda, a força da tempestade, Jesus Cristo, Ele tem o domínio sobre tudo. E bastou despertá-lo para os discípulos seguirem a viagem em paz, tranquilos. E Ele falou com o vento, ó. Coisa de louco mesmo, né? De crente. Imagina se o seu vizinho, ele passa e vê você falando com o vento. Entendeu, mineirinho? Você está lá na porta da sua casa, ó vento, eu vou falar uma coisa para você, hein? O seu vizinho vai chegar em casa e falar: mulher, o compadre estava ali falando com o vento, acho que ele está doido, tanta dívida. E se você estiver falando com as dívidas? Você vê que a Bíblia ela é extraordinária.
Eu posso falar com a dívida, eu posso falar com a doença, eu posso falar com os demônios, eu posso falar com as dores, eu posso falar com qualquer coisa. E se eu falar, seja qual for, a força do mal vai ter que me obedecer. Tem uma palavra na Bíblia que fala que se eu olhar para o mar, eu vejo a grandeza de Deus, a glória de Deus. Aliás, eu falei um dia desse, eu até mandei para um marinheiro que pesca comigo, o Bob, eu estava lendo, e quando eu estava lá no mar, a timidez quis tomar conta do meu coração. Você sabe que eu sou náufrago, quem sabe? E você sabe que existe filme, né? Quem já assistiu um filme chamado Náufrago? E no naufrágio que eu tive, eu me senti tão pequeno, mas tão pequeno, diante de uma imensidão e de uma força tão extraordinária que é a do mar, que por algum momento eu nadei, mas eu confesso que eu senti um pouco de receio de repreender o mar. Quando eu vi que eu ia morrer, naquele mar ali que está mostrando, ó, nós estivemos lá filmando. Quando eu vi que eu ia morrer mesmo, que o mar ia me arremessar as ondas contra as pedras, aí eu falei com o mar. E eu chorei muito quando eu vi o mar se acalmar, diante de uma pessoa tão insignificante como eu. Eu vi que o que Jesus fez, na verdade, foi deixar um ensinamento. Jesus fez tudo, Deus fez tudo formoso e fez coisas grandiosas. Só que nos deu a fé que é maior que tudo aquilo que Ele fez. Como é poderosa a fé. Como é grande a fé. Então Deus, Ele fez o mar virar, na verdade, quando eu orei. Certamente, se eu tivesse feito no começo a oração que eu fiz já, quando eu não suportava mais as dores nos músculos, as câimbras, meus olhos sangravam por causa do sal. Eram muitas horas ali, água passando por cima, eu respirava, passava de novo. Foram 9 horas. E eu falei com o mar. E eu confesso que eu fiquei bem surpreso quando o mar se acalmou e virou, de repente. E o mar que estava me açoitando, me empurrando para trás, ao virar a maré, ele me empurrava para fora, ele ajudou eu chegar num determinado lugar quando eu fui recolhido. Então, eu e você levamos um tesouro no vaso de barro, como disse o apóstolo Paulo. E o barco que Jesus estava com os discípulos estava sendo açoitado, enchendo de água. Talvez os discípulos tenham se perturbado tanto, que quando se lembraram que Jesus estava no barco, já tinha muita água no barco. Pelo que eu leio ali,
Eu suponho que eles demoraram um tempinho, porque a repreensão, né? Por que sois tímidos? Eu acho que eles demoraram um tempo para perceberem que Jesus estava ali. Às vezes nós somos acometidos de problemas, de tribulações, adversidades, e a gente se perturba e se esquece que no nosso barco o Senhor está. Que uma oração, um clamor, um grito de socorro vai despertá-lo e ele vai proferir alguma palavra que vai mudar a nossa vida. Na verdade, eu já ouvi tanta gente dizer que estava aflito, estava prostrado, estava derrotado. E ao sintonizar nesse canal, ouviu uma palavra que mudou a vida dela. Essa palavra veio direto do coração de Deus. Pode ser que hoje o Senhor esteja dizendo para você: fica calmo porque eu estou no seu barco. Daqui a pouco, Ele mesmo vai falar para a tempestade: acalma-se. Daqui a pouco Ele mesmo vai dizer para o mar se acalmar, para as ondas pararem de açoitar. E alguém do seu lado vai dizer: meu Deus, não é que obedece mesmo? Eu já convivi muito com isso, igreja. Eu já estive para morrer afogado mesmo. Não estou falando do naufrágio, não. Eu estou falando das dificuldades da vida. Estou falando daqueles momentos que parece que não adianta advogado, não adianta médico, não adianta o gerente do banco, não adianta o marido, não adianta a mulher, não adianta o filho, nem o pai. Você tem que sacudir mesmo. Acorda, Senhor, porque estamos perecendo. Porque estou perecendo. Eu tenho aprendido até hoje e sei que a palavra vai sempre me ensinar. Não adianta chamar bombeiro, salva-vidas. Você entende a linguagem? Não adianta contar com este ou com aquele em determinados momentos, porque o vento vai obedecer à palavra de Deus. Ele é quem domina sobre a natureza. Qualquer um obedece à palavra. Seja quem for, pode ser o inferno inteiro. Talvez você, nesse momento, tenha que deixar a timidez do lado. Deixa de lado a timidez. Uma pessoa, o contrário de tímido é ousado. Você tem que ser ousado, ser forte e corajoso, né? Como Josué. Tomar posição, igreja. Tomar atitude, orar. Acorda, Senhor, despertar o Senhor. É claro que esse sono não é uma coisa física, não. Isso é no sentido de estar em silêncio. Deus está em silêncio. Você não ora, você não desperta, você não atrai, você não demonstra interesse. Eu não sei se você percebeu, às vezes quando reagimos já levamos muitas chibatadas. Já ocorreu de eu estar com uns vergões nas costas,
Quando não tinha mais espaço para eles, é que eu lembrei que eu poderia despertar o Senhor, que eu podia despertar o Senhor. Então hoje, Deus está dizendo, ora, grita, clama, pede, porque eu vou te ouvir e vou acalmar sua tempestade, o seu mar. Deus, Ele tem o controle de tudo. Ninguém mais dormia naquele barco, só o Senhor. Uma vez o Davi, ele estava muito atribulado, ele falou, eu deito e logo pego no sono. Davi tinha mais ou menos essa visão. Você acha que Jesus estava preocupado com a tempestade? Quem que estava? Os discípulos. Acorda, mestre. Jesus estava dormindo. Talvez alguém ali vendo Jesus de carne e osso, como nós. Rapaz, não é possível. Ou o sono é muito pesado ou ele é muito confiante. Você fica com qual? Confiante, é verdade. Para que ele vai se preocupar se ele tem um controle? Por que eu vou me desesperar se eu tenho a fé que é maior? Se eu tenho no meu barco o dono de tudo, o arquiteto de toda a criação, o controlador do vento. Para quê? Então não se desespera não, confia. Ora. Busca a Deus. Amém, igreja? E o seu barco vai se controlar. Você vai navegar. Eu tenho certeza. Este vai ser o ano de oração. O ano do clamor, da dependência a Deus. E quem está de fora vai falar, meu Deus, alguém que está com eles controla até o vento. Fica de pé, por favor.